Na depressão, a gente desce e depois a gente volta. Isso é chamado de um, episódio depressivo. Na euforia, a gente sobe e poderia dizer: "Mas por que que só não desce até aqui e a gente fica com um diagnóstico?" Essa luz não está boa. Por que que a gente só não desce até aqui e fica com um diagnóstico só de euforia? Não existe um diagnóstico só de euforia. Por quê? Porque todo sujeito que sobe, como ele já está revelando a dificuldade dele de lidar com as situações da vida, a gente já tem certeza que ele vai descer. Todo indivíduo que faz o eufórico, ele vai descer no processo depressivo e a subida para o eufórico, ela já é suficiente para o diagnóstico de bipolaridade, porque subindo vai descer para o processo depressivo, tá? E aí eu quero te trazer alguns elementos que estão dentro desse episódio eufórico que eu tô te falando. Um período distinto, eu tô pegando aqui bem o manual de diagnóstico psiquiátrico para te mostrar. Um período distinto de humor anormal e persistente, e aumento anormal e persistente da atividade ou da energia, com duração de uma semana. Isso é pro episódio eufórico, né? Com duração de uma semana, pro episódio hipomaníaco, se eu não me engano, são 3 ou 4 dias. E presente na maior parte do dia, quase todos os dias, ou qualquer duração se a hospitalização se fizer necessária. Então a gente está falando de um período de humor anormal, persistente, elevado, expansivo. Não, então deixa eu te mostrar. Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado. Olha isso, elevado, expansivo ou irritável. E um aumento anormal e persistente da atividade e da energia, com duração mínima de uma semana. Você percebe que é uma subida, tem ali uma energia a mais, tem ali uma coisa expansiva, tem ali algo do intenso. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, existem alguns outros sintomas que eles estão presentes. Autoestima inflada ou grandiosidade. Vê essa coisa alta, né? É a subida que eu tô te dizendo. Então tem uma autoestima inflada, tem uma sensação de grandiosidade, de superioridade. Por isso é tão difícil tratar o transtorno bipolar, porque há pacientes que sentem falta do episódio eufórico, porque a vida é uma merda, ela é sem graça, e quando tá na euforia, vive uma sensação de preenchimento, uma sensação de importância, um transbordar, uma coisa muito intensa que traz uma sensação de bem-estar. Então, há pessoas que deixam de tomar o remédio para voltar a sentir esta loucura do transtorno bipolar. Digo isso porque eu vi de pacientes com transtorno bipolar no hospital psiquiátrico dizendo: "Eu sinto falta exatamente dessa coisa, essa autoestima inflada, essa sensação de grandiosidade". Outro ponto, a redução da necessidade de sono. Por exemplo, se sente descansado com apenas 3 horas de sono. Alteração de sono, alteração da sexualidade, alteração da alimentação, são questões básicas. A gente não precisa pensar para dormir, a gente não precisa pensar para sentir fome, a gente não precisa pensar para ter excitação, desejo sexual. Então, quando você vive a alteração dessas coisas, é sinal de que algo não está funcionando bem aí dentro. Então, essa redução da necessidade de sono, ela é significativa, mais loquaz que o habitual, pressão para continuar falando, né? Fala, 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 fala.
fuga de ideias, né, em troca de uma coisa para outra, não consegue manter aquela linha de raciocínio, ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, né, então a gente fala e atropela o outro, a gente fala sem perceber. Isso eu estou te falando do cotidiano, né, a gente fala e atropela o outro, a gente fala sem perceber que está falando demais, a gente fala no momento inadequado. E aí, se você não entender a estrutura bipolar do ser humano, se você não entender que existe uma sociedade eufórica, você vai simplesmente querendo falar menos. Você vai simplesmente querendo controlar o teu sentimento de grandiosidade. E não dá certo, você está mudando só o exterior. Distratibilidade. A atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos, insignificantes ou irrelevantes, conforme relatado ou observado. Olha que interessante, nós vivemos nessa sociedade da distração hoje em dia, né? A dificuldade de manter o foco, a dificuldade de persistir. Aí quando surgem os eventos online, quando surge a pandemia, fica escrachada essa nossa distratibilidade, porque aí nós temos à mão o celular, nós podemos disfarçar, nós podemos fechar a câmera e verificamos que somos incapazes de nos manter 1 hora atentos numa palestra ou numa reunião, se distraindo o tempo todo. Isso é extremamente prejudicial. Isso mostra que nós não estamos centrados internamente, mostra que nós não estamos conectados com os eventos à nossa frente ou à nossa volta. Nós estamos aqui, mas estamos em vários outros lugares ao mesmo tempo. O aumento da atividade dirigida a objetivos, seja socialmente, no trabalho ou na escola, seja sexualmente. E esse aumento da atividade, ele também pode ter a característica da agitação psicomotora, né? Então, tem uma coisa, uma dificuldade de ficar parado, uma necessidade de se movimentar, tá? Então, olha que interessante, o aumento da atividade dirigida a um determinado objetivo parece que está sendo produtivo, e por isso é difícil do sujeito, em alguns momentos, se perceber nesse eufórico. Ele está se sentindo super bem, ele está se sentindo super disposto, ele tem essa sensação de inflação, ele está super produtivo, ele está ali no trabalho fazendo um monte de coisas ou conversando com muitas pessoas, o sexo está à flor da pele, o desejo sexual intenso, né, se sentindo desejado pelas pessoas. Olha como é difícil reconhecer isso, porque aí, quando eu estou olhando para o diagnóstico de transtorno bipolar, eu estou assumindo que isso aqui é um problema. Percebe a dificuldade de reconhecer o diagnóstico pelo próprio sujeito? Quando eu estou deprimido e eu não quero levantar, eu quero ficar na cama dormindo, é um sentimento ruim, é uma sensação estranha. É fácil a gente pensar que está ruim e precisa de ajuda, precisa tomar um medicamento, precisa de uma avaliação psiquiátrica. Agora, quando eu estou no episódio eufórico, você está percebendo? É difícil assumir que isso aqui é ruim, porque a sensação que o sujeito vive, ela é de uma intensidade muito grande. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Isso que eu estou te falando não é suficiente para você dar um diagnóstico. Essas coisas que eu estou te falando, elas podem ser suficientes para você dizer, talvez eu precise consultar um médico. Tá? E o médico vai descrever estas coisas. O médico vai analisar, ele vai fazer as perguntas e entender o teu funcionamento. Não faça diagnóstico. A perturbação do humor, ela é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, ou para necessitar de hospitalização a fim de prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas. Então, veja que tem uma perturbação, ela não é só essa coisa elevada, né? E além disso, o episódio ele não é atribuído ao uso de substâncias, porque às vezes acontece, né? Do uso de maconha, por exemplo, ou alguns destes sentimentos, destas sensações, pelo uso de cocaína. O transtorno mental, ele sinaliza uma desconexão interna. Ele sinaliza uma fuga.
Ele sinaliza algo que nós não estamos conseguindo lidar. Então, na maioria das vezes, esse sujeito eufórico, quando a gente começa a conversar, da onde que surgiu o surto, claro, tem o pessoal que já estava estabilizado com a medicação e para de tomar a medicação e sobe o surto, porque o cérebro está bem descompensado, tinha ali a medicação ajudando, né, a organizar, para de tomar, o cérebro diz: "Que porra é essa?" Aí se perde, né, se desorganiza. Porém, na maioria das vezes, a pessoa que fez o primeiro surto eufórico, ou que fez e não está medicada, a gente começa a conversar e vai enxergar o quê? Um sujeito que passou por uma frustração e não conseguiu processar, foi mandado embora do trabalho, às vezes de uma situação desrespeitosa, às vezes de uma situação, injusta, que se sentiu diminuído. Então, existe lá uma fragilidade, existe uma dor, existe uma desconexão, existe algo que eu não consegui lidar. E a euforia, ela vem como a fuga destes sentimentos que eu não processei. Ela vem como uma tentativa de compensar a dor que eu não consegui lidar. Ela vem para compensar a baixa autoestima que eu não estou conseguindo suportar. Ela vem para, fazer a gente não olhar, né, para a gente se distrair dessa desse não é insuportável, né, eu ia dizer para a gente se distrair desse insuportável, mas não é insuportável, né. É para a gente se distrair disso que eu não estou conseguindo suportar. Não existe nada na vida que seja insuportável, né. Então lembra disso lá do diagnóstico, que é o jeito da gente funcionar que cria os diagnósticos na nossa sociedade. E por este, não consigo lidar com as dores, a vida tá uma merda, não consigo suportar, vamos subir para dar uma compensada nesse negócio, isso é tão comum que então se transforma num diagnóstico, e o nome desse diagnóstico se chama transtorno afetivo bipolar.